Olá amigos, tudo bem? Me chamo Rodrigo Coutinho, sou analista tático do Yahoo Sports e também do futurefc.com.br. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre os adversários do Brasil na primeira fase da Copa América. A seleção boliviana é comandada pelo técnico Eduardo Villegas. São apenas 3 jogos comandados por ele nesse período de janeiro de 2019 até o momento. Nos últimos 8 anos foram 5 treinadores na seleção boliviana. Então a gente começa a ter uma noção da dificuldade que essa seleção tem para ter um padrão de jogo, né? Para ter um lado coletivo um pouquinho mais forte. Então, detalhar o momento ofensivo da seleção boliviana é inclusive até um desafio. É um time que parte do 4-2-3-1, né? Tem o Chumacero, que é um jogador que joga aberto pelo lado direito, mas que não fica só parado ali, ele flutua para o centro do campo, ele se aproxima do Raul Castro, que é o meia central, se aproxima do Marcelo Moreno, ex-jogador do Flamengo, que é o centroavante, para tentar trocar passe, para tentar estabelecer uma boa posse de bola no campo ofensivo. O problema é a iniciação das jogadas. São volantes que não têm tanta qualidade no passe, são zagueiros que não têm tanta qualidade no passe. Então a seleção boliviana, que quando joga na altitude, aposta na ligação direta, aposta na velocidade, na bola aérea para o centroavante escorar ou raspar de cabeça, aqui no Brasil, acredito que vai tentar jogar com passes curtos e o problema é a iniciação das jogadas. É um time com muita dificuldade nesse passe inicial, então não cria tanto assim. Só para a gente ter uma ideia, nos últimos 3 jogos, sob o comando do Eduardo Villegas, a seleção não fez gol. São 3 jogos e não balançou a rede em nenhum desses amistosos, então deixa claro a dificuldade da Bolívia para construir jogadas ofensivas. Bom, a Bolívia, ela tenta imprimir o seu estilo, que é o seguinte: ela se fecha, se defende com 2 linhas de 4 bem compactas, 2 jogadores um pouco mais à frente, né? Nesse momento o Raul Castro, que é o meia central, fica ao lado do Marcelo Moreno, dando esse primeiro combate, e a marcação por zona, onde cada jogador resguarda o seu setor, e aí conforme a bola vai andando, a marcação vai balançando de um lado para o outro, ou adiantando se o adversário toca essa bola para trás. O grande problema é a parte individual dos jogadores. Para esse tipo de marcação funcionar, a seleção que a utiliza precisa que o atleta mais próximo da bola, por exemplo, ele tenha mais agressividade, tenha um combate um pouco mais forte, coisa que falta muitas vezes na seleção boliviana, e aí o adversário tem liberdade para trabalhar essa bola, para fazer as infiltrações e chegar. Acredito que o Brasil não vai ter tanta dificuldade para criar contra a frágil seleção boliviana, não. Bom, se a gente fosse falar do ponto forte da seleção boliviana, certamente é a qualidade individual de 3 jogadores ali do setor ofensivo. Os 3 que eu já havia citado anteriormente. O Chumacero, que durante algum tempo se destacou em Libertadores da América, como eu falei, parte da ponta direita, flutua para o centro. É um jogador que tem velocidade, um bom chute de média distância. A gente pode falar do Marcelo Moreno, que é um centroavante com passagem de destaque pelo Cruzeiro aqui no futebol brasileiro. Jogou no Flamengo, não com tanto destaque, mas mostrou ser um bom jogador também. E o Raul Castro, que é o mais jovem deles, um meia central, lento, alto, mas jogador de bom passe, uma boa finalização de média distância também. Então, para a gente falar do ponto forte da Bolívia, certamente é quando há a aproximação desses 3 jogadores. Aí a Bolívia consegue estabelecer uma boa troca de passes e talvez até iludir o adversário, dependendo, é claro, do sistema defensivo rival. Agora, o ponto fraco da seleção boliviana, a gente tem até que ser bem seletivo para escolher. E eu, sinceramente, escolho o centro do campo, na parte defensiva. Assim como os volantes têm dificuldade para sair jogando, também tem dificuldade para fechar os espaços. É uma equipe que não tem tanta intensidade no momento defensivo, e isso muitas vezes permite ao time adversário trabalhar essa bola na faixa central, principalmente quando há qualidade, como é o caso da seleção brasileira. Novamente falando do Alejandro Chumacero, que é, na minha visão, o melhor jogador desse elenco boliviano. Ele, como eu havia falado anteriormente também, foi destaque durante um bom tempo aqui em Libertadores da América, jogando com a camisa do The Strongest da Bolívia. Hoje atua no futebol mexicano, que é uma liga forte, é uma liga que até se assemelha em alguns aspectos com o Campeonato Brasileiro, e é um atleta de muita qualidade técnica para os padrões bolivianos. É claro que não é um craque a nível mundial, mas é um jogador que requer cuidados sim. Dar liberdade para ele da entrada da área significa que ele vai acertar bons chutes dali. O Brasil tem que ter atenção com isso. Então é isso, galera. A seleção boliviana, como vocês puderam ver,
não tem tantos predicados para o Brasil se preocupar. E, inclusive, considero que é a estreia ideal para a seleção brasileira. Fazer um bom jogo, construir um placar elástico e ganhar confiança para o restante da competição. Semana que vem eu estou de volta para falar do próximo adversário da seleção brasileira.